Já notou a influência magnética de certos homens que, ao entrar em um ambiente, parecem redefinir a atmosfera sem sequer proferir uma palavra? Eles não se destacam pela beleza estonteante ou pela riqueza ostensiva, mas por uma aura que poucos desvendam. É uma presença silenciosa que naturalmente inspira respeito. Enquanto a maioria se agita como lobos famintos, buscando incessantemente aprovação e validação, esses homens singulares parecem não ter necessidade alguma. E, de forma irônica, é precisamente por esse desapego que atraem tudo. Eles não suplicam, não imploram, não dependem. E essa autonomia é a fonte de seu poder, o que os distingue. Eles não são reféns dos próprios desejos. Em um cenário onde a cultura incessantemente empurra os homens para o abismo da pornografia e para o vazio da validação sexual, uma pequena parcela desenvolveu uma habilidade rara, uma mente dessexualizada. Isso, de forma alguma, denota fraqueza. Pelo contrário, é a manifestação de uma força interior inabalável. É a capacidade de encarar o desejo de frente e conscientemente escolher não se curvar a ele. Como o renomado psicanalista Carl Jung sabiamente observou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Atualmente, inúmeros homens vivem presos a um destino invisível, traçado pela dependência, pela obsessão e por impulsos incontroláveis. Mas há uma saída. Você não precisa seguir esse caminho. Desvendaremos por que a mente dessexualizada representa a ferramenta mais potente que um homem pode empunhar na complexidade do mundo moderno e os passos para alcançá-la. Prepare-se, pois, a partir de agora, sua percepção do mundo e de si mesmo não será a mesma. Imagine a cena. A maioria dos homens adentrando um espaço com uma necessidade quase palpável. Olhos que divagam, palavras em excesso, sorrisos forçados, sempre em busca de validação externa. Agora, visualize o contraste. A figura de um homem que não reflete esse vazio em seu olhar. Ele não se esforça para conquistar. Ele simplesmente existe. Sua mera presença cria um campo de energia que comunica algo raríssimo: autossuficiência. Ele não é alheio ao mundo, mas também não é ditado por ele. Enquanto muitos agem por mero impulso, ele opera por escolha deliberada. Enquanto a multidão anseia ser notada, ele se permite observar. Enquanto a maioria reage instintivamente, ele simplesmente é. Esse homem incorpora o que Carl Jung conceituou como o centro. Um eixo de equilíbrio interno em torno do qual toda a sua psique se organiza. Não se trata do ego inflado, do desejo desenfreado ou da busca por performance. É algo mais profundo, a própria presença que emana do autodomínio e que, por natureza, o torna inegavelmente magnético. As pessoas ao seu redor, e em particular as mulheres, percebem essa qualidade de forma imediata, não através da lógica, mas de uma compreensão visceral. Elas sentem que estão diante de alguém que não busca completude no exterior. Essa liberdade da necessidade dissolve qualquer tensão na interação. A mulher não se sente objetificada, mas genuinamente vista como uma presença, o que a convida a relaxar, a expressar-se e a compartilhar. E isso não ocorre por manipulação, mas por um respeito profundo que a maioria dos homens sequer compreende. Este é o cerne do homem que nada busca. Sua presença tem o poder de transfigurar o ambiente, pois não é motivada pela escassez. Ele elevou-se acima da identificação cega com o desejo. Não o suprimiu nem o negou, mas dominou a arte de não ser controlado por ele. E é essa mestria que o distingue. Enquanto outros se desgastam tentando conquistar o mundo para preencher um vazio interno, ele carrega em si um universo interior que irradia e transforma tudo ao seu redor. E isso é apenas o limiar de sua jornada. Qual o destino de um homem que falha em dominar seus próprios anseios? Ele se torna previsível. E tudo o que é previsível pode ser controlado. O sistema, intencionalmente, não quer que você se dê conta disso.
Ele insiste que seus impulsos são intrínsecos, que sua vontade é soberana, que o desejo é a própria açude da liberdade. Mas essa é uma ilusão. Seus olhos foram calibrados para a busca incessante do corpo. Seu cérebro foi adestrado para perseguir a excitação. Sua atenção é implacavelmente arrastada para as esferas mais baixas: o instinto, o consumo, o imediatismo. Basta observar ao redor. Cartazes, produções cinematográficas, canções, plataformas de mídia social. Tudo está saturado de erotização, mas não em seu sentido mais elevado ou sagrado. Antes, em um sentido puramente funcional. Funcional para o mercado. Funcional para aqueles que lucram com sua dispersão. Enquanto você se ilude pensando que está fazendo escolhas, há um poder oculto escolhendo por você. E o custo desse processo? Energia vital, clareza mental e sua própria presença autêntica. Você se torna mais um homem que reage em vez de criar, que consome em vez de construir, que deseja incessantemente, mas nunca encontra a verdadeira satisfação. O próprio Carl Jung já nos alertava que os deuses se tornaram doenças. As forças arquetípicas que outrora eram reverenciadas e integradas em mitos e símbolos, hoje se metamorfosearam em compulsões. E, dentre todas essas forças, o desejo sexual é a mais suscetível à exploração. A pornografia transcende a mera condição de produto. Ela se configura como um instrumento de contenção masculina, um anestésico para a sua potência, um desvio estratégico de sua energia vital. Enquanto você se ilude acreditando na satisfação, está, na verdade, sendo drenado. Enquanto você pensa que está agindo como um homem, está sendo mantido refém de uma fantasia infantil. Enquanto você supõe ter o controle, o sistema está te moldando, um clique de cada vez. Por essa razão, a mente dessexualizada representa uma ameaça existencial para esse sistema, pois ela se recusa a responder aos estímulos programados. Ela observa, pondera, escolhe e reage com consciência plena. Ela quebra o ciclo. E o homem que ousa quebrar esse ciclo torna-se imprevisível. Esse homem não pode mais ser manipulado por promessas vazias de prazer, nem arrastado por gatilhos visuais predefinidos. Ele não pode mais ser reduzido ao animal que o sistema insiste em mantê-lo, pois agora ele enxerga. Você pode camuflar seus pensamentos mais íntimos, pode controlar cada palavra que profere, pode ensaiar expressões, gestos e posturas, mas há algo intrínseco que você jamais conseguirá disfarçar. A energia que você irradia. As mulheres, em particular, percebem essa energia antes mesmo de você articular uma única palavra. E, contrariamente à crença popular, não é a beleza física, a força bruta, nem mesmo o status social que verdadeiramente define o impacto de um homem. É sua relação intrínseca com o próprio desejo. O homem que vive acorrentado ao impulso sexual, que é governado por ele, que o nega externamente, mas o nutre secretamente, carrega consigo uma presença densa e pesada. Seus olhos revelam o que sua boca silencia. Sua atenção se desvia durante a conversa. Seu corpo emana uma tensão palpável. Sua aura exige algo: aprovação, atenção, entrega. A mulher sente essa demanda, mesmo que não consiga verbalizá-la. Seu sistema nervoso capta a mensagem. Seu corpo enrijece, seu coração se fecha. Ela pode até esboçar um sorriso externo, mas por dentro, uma barreira de proteção se ergue. Carl Jung elucida esse fenômeno através do conceito de ânima projetada. O homem que falha em integrar sua contraparte feminina interna, projeta-a nas mulheres. Ele não as vê em sua autenticidade, mas como uma tela para suas próprias fantasias. Ele as percebe como um paliativo para sua solidão, um analgésico para sua dor, um espelho para sua carência. E o mais lamentável de tudo, ele sequer se dá conta de que age assim. A mulher, por sua vez, experimenta esse olhar como uma redução. Ela percebe que está sendo utilizada, mesmo quando essa utilização é silenciosa. Vê-se compelida a assumir papéis: a sedutora, a figura maternal, a compreensiva, qualquer coisa menos ela mesma.
É por essa razão que o homem que desenvolve uma mente dessexualizada se destaca de forma tão marcante. Ele observa, mas não consome. Ele escuta, mas não manipula. Ele está presente, mas não exige. Sua energia é cristalina. Seu olhar é firme, porém puro. Sua atenção é plena, mas livre. Essa presença comunica algo verdadeiramente raro: segurança. Não a segurança do fraco que carece de desejo, mas a do forte que o sente profundamente e escolhe canalizá-lo, recusando-se a ser dominado por ele. E é nesse espaço seguro que a mulher floresce. Ela se abre, revela-se, confia, pois finalmente encontrou um homem que não a busca como uma fuga, mas a reconhece como uma presença autêntica. A grande maioria dos homens jamais enxergou uma mulher em sua plenitude. Eles enxergam corpos, funções, fantasias, mas não a mulher real. O que eles veem, sem ter consciência disso, é sua própria ânima projetada. Jung nos ensinou que a ânima é a representação do feminino no inconsciente masculino. Ela se forma a partir da figura materna, das experiências vividas e das idealizações. Quando o homem falha em reconhecer essa imagem como parte de seu mundo interior, ele a projeta no mundo exterior. Ele passa a buscar em rostos feminini. Nossa era é marcada por uma cultura de dispersão energética. Homens que esbanjam sua vitalidade em resposta ao menor estímulo. Homens que confundem a intensidade de um impulso com virilidade e o ato de consumir com poder. No entanto, reside uma verdade velada, um conhecimento silencioso, ancestral e frequentemente esquecido. O homem que retém seu desejo cultiva um magnetismo inigualável. Não nos referimos apenas à contenção física, mas a algo de maior profundidade. A retenção da intenção, a capacidade de manter o foco interior, de conter a impaciência da conquista, de sustentar o fogo interno sem permiti-lo extravasar. Esse homem não persegue, não tenta seduzir, não manipula. Ele está presente. E sua presença é genuína em um mundo de homens fragmentados. Esse é um ato de poder absoluto. Enquanto a maioria busca atenção a todo custo, ele mantém sua atenção centrada em si mesmo. Enquanto outros sucumbem ao menor impulso, ele observa, respira profundamente e faz uma escolha consciente. Carl Jung compreendia essa força não como uma forma de repressão, mas como a diferenciação da libido. Para Jung, a energia sexual era o alicerce da psique, mas não deveria ser dissipada de forma inconsciente. Ela precisava ser transmutada, elevada e canalizada. Ele a denominava função transcendente. Um ponto onde forças aparentemente opostas convergem e desse conflito, algo novo emerge. Esse algo novo é o homem integrado. Ele não é um celibatário forçado, tampouco um sedutor compulsivo. Ele é um homem que fez as pazes com seu fogo interior e, por essa razão, o porta com dignidade e reverência. Esse fogo, que antes era explosivo, agora contido, transforma-se em presença. E essa presença é inegavelmente sentida. Ela não grita, ela simplesmente vibra. As mulheres percebem essa vibração. E não se trata de um truque, de uma técnica de sedução astuta. É a consequência natural da energia que não se dispersa. Enquanto os homens comuns esgotam sua força na busca incessante por gratificação imediata, o homem que pratica a retenção se fortalece. Sua aura se altera, sua voz se aprofunda, sua visão se torna límpida. Ele se torna um campo de coerência, e o mundo responde a essa sintonia. A presença desse homem atrai, não porque ele busca, mas porque oferece algo cada vez mais raro: estabilidade interior. E é por essa razão que ele se destaca, não por prometer prazer, mas por oferecer paz. A paz de um homem completo que não necessita conquistar para se sentir alguém, pois ele já é alguém, muito antes que o mundo exterior se dê conta. A maioria dos homens parece viver em fragmentos, divididos entre o que sentem e o que demonstram, entre seus desejos mais profundos e seus medos mais latentes, entre a imagem que projetam e quem realmente são. Essa fragmentação os enfraquece profundamente.
E o mais preocupante é que eles se acostumam a essa condição. Aprendem a existir como meras máscaras ambulantes, sorrindo sem alegria interna, agindo sem um centro sólido, repetindo padrões de comportamento sem jamais compreender suas origens. Carl Jung referia-se a isso como o inconsciente dirigido pela sombra. O homem que falha em integrar suas partes internas é, sem saber, dominado por elas. Sua luxúria o arrasta sem controle. Sua raiva explode sem aviso. Sua insegurança o paralisa. Ele se ilude pensando estar no comando, mas é guiado por vozes que não reconhece como suas. E é precisamente por essa razão que a integração possui um poder tão avassalador, pois ela desfaz o feitiço da fragmentação. A mente dessexualizada não é um mero projeto de purificação moral. Ela é, na verdade, o fruto mais amadurecido da individuação, o processo fundamental na psicologia junguiana, onde o homem transcende a condição de um mero aglomerado de impulsos e se transforma em um todo coerente e unificado. Essa coerência tem o poder de alterar tudo. Jung afirmava: o self é o centro que unifica consciente e inconsciente, razão e instinto. Quando o homem se aproxima desse centro vital, ele começa a operar de dentro para fora. Ele cessa de ser uma mera reação às forças do mundo e começa a influenciá-lo ativamente com sua presença. Sua fala se alinha com sua verdade mais profunda. Seu desejo se subordina à sua consciência. Suas ações se enraizam em algo muito mais profundo que o ego. E as pessoas ao redor percebem isso, mesmo que não consigam nomear. Elas sentem. Esse homem não está dividido. Ele não precisa parecer forte. Ele é forte. Ele não necessita provar absolutamente nada. Ele vive como a própria prova. E esse tipo de homem é excepcionalmente raro, porque tal poder não pode ser adquirido com dinheiro, nem aprendido em vídeos curtos, nem ensinado através de frases de efeito vazias. Esse poder é o resultado de um processo árduo. Confrontar a própria sombra, diferenciar o desejo de sua essência e aceitar a dolorosa, mas libertadora lucidez. A integração exige uma coragem imensa, pois olhar para si mesmo de verdade é infinitamente mais difícil do que continuar reagindo no escuro da inconsciência. Mas uma vez que esse homem emerge desse processo, ele jamais retorna ao que era. Ele se torna um espelho para outros homens, um porto seguro para as mulheres e uma presença transformadora para o mundo ao seu redor. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele é inteiro. Existe um momento decisivo na jornada do homem consciente em que tudo se altera, não de forma dramática, mas com uma profundidade que transcende o visível. Não há fogos de artifício, mas um silêncio carregado de significado. É quando ele finalmente compreende que não há mais necessidade de correr atrás de nada, nem de mulheres, nem de prazeres efêmeros, nem de validação externa, pois algo essencial dentro dele se estabilizou. Carl Jung designava essa experiência como o alinhamento com o self, a totalidade do ser que integra harmoniosamente o consciente e o inconsciente. Nesse estado de ser, o ego não desaparece, mas não governa mais sozinho. O desejo não se extingue, mas é destituído de sua posição de comandante. Ele agora atua como um servo, uma energia a ser canalizada, e não mais uma prisão. O homem que atinge essa maturidade energética deixa de ser guiado por impulsos reativos e passa a ser conduzido por uma intuição profunda, um propósito claro e uma coerência inabalável. E algo notável acontece. O mundo exterior começa a responder a essa coerência. Os relacionamentos se tornam mais leves e autênticos. O trabalho adquire um significado mais profundo. Portas se abrem sem que ele precise forçá-las. Isso não ocorre porque ele está manipulando a realidade, mas porque ele cessou de resistir a si mesmo. Ele parou de projetar carência, de vibrar desespero, de emitir aquela energia ansiosa que clama: olhem para mim, escolham-me, validem-me. E em seu lugar, algo novo e poderoso emerge: a presença. As mulheres sentem essa presença. Elas não conseguem explicá-la em palavras, mas confiam nela.
Não entendem por que o escutam mais, por que o procuram mais, por que se abrem com ele de uma forma que não fazem com outros homens. Mas seus corpos sabem, a energia sabe, a natureza sabe, o universo inteiro sabe quando um homem se torna inteiro. Esse homem não mais confunde prazer com propósito, não troca a profundidade da conexão por distrações superficiais, não vende sua paz interior por pequenos e momentâneos prazeres. Ele finalmente compreendeu que não precisava conquistar o mundo exterior, mas sim reconquistar a si mesmo. E nesse estado de ser, ele atrai. Não porque busca, mas porque é. Ele se torna aquele homem raro, aquele que carrega silêncio, mas diz tudo. Aquele que não deseja controlar, mas que, com sua simples existência, inspira respeito. Esse é o poder da mente dessexualizada. Não é a ausência de desejo, mas a soberania inquestionável sobre ele. E o mundo respeita um homem soberano, pois no fundo todos sabem. Esse homem não pode ser comprado, não pode ser manipulado, nem dominado. Ele é livre. E um homem livre é a coisa mais perigosa que o sistema já testemunhou. Se esta visão nesse vídeo ressoou profundamente com você, há um universo muito maior a ser explorado. Aqui no canal O Desvendar, mergulhamos nas camadas mais profundas da alma, na psicologia oculta e nos verdadeiros caminhos da transformação. Nada do que encontrará aqui é superficial. Nada do que será dito é seguro para aqueles que desejam permanecer adormecidos. Inscreva-se, explore nossos outros vídeos e junte-se a esta comunidade crescente de pensadores ativos, que decidiram despertar e recusar-se a ser guiados por forças que não compreendem. Você não está sozinho. Você está apenas no início desta jornada, e nós estamos ao seu lado.